Olá pessoal, tudo bem? No estágio 2 nós vamos trabalhar com a disciplina de prática trabalhista. Para começar essa disciplina de prática, que ela vem justamente no sentido de aliar a teoria com a prática, a gente estuda a justiça do trabalho, qual é a estrutura da justiça do trabalho. Tá? Primeiro a gente tenta então compreender como que as profissões jurídicas atuam nessa justiça do trabalho, quais são as peças processuais, como que a jurisprudência se comporta, e diante disso, primeiro então a gente vai dedicar o nosso estudo para a justiça do trabalho, que é uma justiça especializada. Então ela, segundo a Organização Judiciária Brasileira, ela é uma justiça especializada. Então sempre que for da competência da justiça do trabalho deve ser feita a ação nessa justiça, e ela tem as competências previstas no artigo 114 da Constituição Federal. Então, assim como a justiça eleitoral, a militar na área penal, a trabalhista também é uma jurisdição especial. Tá? Cuidem isso. Outra coisa, o artigo 111 da Constituição define que a justiça do trabalho é feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, que seria um tribunal de terceiro grau, né? Os TRTs, que tem vários no Brasil, né? Segundo grau de jurisdição, e os juízes do trabalho, então, que são o primeiro grau de jurisdição. Sabendo que aqui no Rio Grande, aqui em Santa Maria, nós temos duas varas do trabalho, a primeira vara do trabalho e a segunda vara do trabalho. O TST, gente, ele é o principal órgão aí da nossa Justiça do Trabalho. Ela tem sede em Brasília, jurisdição em todo o território nacional, sendo composto por 27 ministros. Esses ministros são escolhidos entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, e tem várias regrinhas ali que vocês têm que observar. Certo? Os TRTs têm no mínimo 7 juízes, então não são 7, são no mínimo 7. Muitas vezes os concursos tentam pegar o candidato com isso, né? E no Brasil a gente tem 24 TRTs, sendo que o nosso é o TRT 4, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Os juízes do trabalho exercem a função na sua vara, né? E aqui, então, como eu disse, duas varas do trabalho, primeira e a segunda. Então, abrange Santa Maria, São Pedro do Sul, São Cepé, Silveira Martins. Então, são várias as cidades contempladas aí pela nossa Justiça do Trabalho. Uma coisa importante, gente, é que a nossa emenda constitucional 45, ela trouxe uma situação bastante diferente aí para a Justiça do Trabalho. Antes, só abrangia relações de emprego. Agora são relações de trabalho, então ampliou bastante aí o leque de ações que envolvem a justiça do trabalho, tá? Então aqui, ó, o inciso 1º diz que as ações são, então, oriundas da relação de trabalho e não de emprego. Então, envolve também exercício do direito de greve, mandados de segurança, habeas corpus e habeas dados que envolvem a matéria trabalhista, representação sindical, cuidar que as ações de dano moral e relacionadas à relação de trabalho são também pela Justiça do Trabalho. Então, aí, nesse artigo 114, que eu recomendo que vocês leiam em casa, ele é o que vai dizer quais são as relações de trabalho, então, que a partir da emenda constitucional 45 fazem parte da Justiça do Trabalho, certo? Então, se eu tenho um pedreiro, um pintor, né, um profissional autônomo que não sejam tomadores de serviços, né, que não tenham carteira assinada, mesmo assim eles vão estar abrangidos pela Justiça do Trabalho, certo? Sobre a competência, gente, em razão da matéria, né, a gente tem as ações oriundas da relação de trabalho, a gente tem a competência ali envolvendo os servidores públicos, é muito importante, tá? A Justiça do Trabalho, ela não é, segundo o STF, ela não é competente para conciliar e julgar as ações envolvendo servidores públicos, tá? E estatutários. Então, como é que funciona no servidor público estatutário, que é aquele que não é seletista, tá? Justiça Federal vai julgar os casos envolvendo servidores públicos federais, então, como exemplo, policial federal, professor da UFSM, juízes federais, auditores fiscais, enfim. Justiça estadual vai julgar aqueles servidores públicos estaduais ou municipais, exemplo, professor do estado, município, brigada militar, guarda municipal, tudo isso fica julgado pela justiça estadual, certo? Agora, se for um servidor da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, for regido pela CLT, aí a Justiça do Trabalho é aquela que vai ser competente para julgar, certo?
O direito de greve, gente, também vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. A gente tem aí um direito que ele ainda não existe, né? Ele é um direito que existe, mas a lei que define, a lei que especifica o direito de greve, ele ainda não existe, então ele não é um direito absoluto também. Então, a gente tem a continuidade do serviço público. Havendo direito de greve, a gente tem a possibilidade de haver uma ação na justiça, por exemplo, para pedir, acontece muito, a devolução do, né, o ressarcimento da terra ali, né, para que saiam, ou para que saiam para aquelas pessoas que estão ali invadindo, né, para que saiam, principalmente dos hospitais, para que saiam dali e deixem, né, os demais servidores trabalharem. Que mais que é importante, né? As ações de indenização por dano material ou moral, dano patrimonial ou moral, elas que tem a ver com a relação de trabalho, ou seja, além do servidor pedir, por exemplo, uma jornada de trabalho maior, né? A questão das horas extras, enfim, ele pode pedir também na mesma ação a questão do assédio moral, por exemplo, de sofrer algum problema aí, alguma situação chata aí numa relação de trabalho. Então, sempre que tiver um dano moral, coisa assim, é a Justiça do Trabalho que vai resolver. Depois, gente, na competência territorial, a gente tem uma regra muito importante, tá? No artigo 651, que é assim, ó, o local onde a pessoa vai entrar com a ação vai ter que ser onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que se tenha sido contratado em outro local no estrangeiro. Ou seja, se esse trabalhador prestou trabalho aqui em Santa Maria, é aqui que vai ser julgada a ação. Todavia, mesmo que ele tenha sido contratado na China, por exemplo, ele mesmo assim vai ter essa ação feita em Santa Maria, porque é onde ele foi contratado, tá? Essa regra é muito importante, porque quando vocês forem entrar com a ação, vocês vão ter que ver onde que a pessoa prestou os seus serviços, tá bem? Aí a gente tem algumas exceções. Uma delas é um agente ou viajante comercial que deve propor ação trabalhista ou na vara da localidade na empresa onde ele esteja subordinado, ou se ele não for subordinado a ninguém, onde ele tenha um domicílio ou na localidade mais próxima. E a segunda, lides ocorridas em agência ou filial situada no estrangeiro, desde que o empregado brasileiro desde que o empregado seja brasileiro e que não haja contravenção internacional em contrário. São competências da Justiça do Trabalho. Em relação aos dissídios ocorridos no exterior, a regra de direito processual a ser aplicada é a brasileira, tendo em vista que a demanda será submetida na Justiça do Trabalho brasileira. Todavia, a regra do direito material vai ser a do país onde ele prestou o seu serviço. Então, tem que cuidar aí, né? Bem importante essa regra, tá? Então, assim, a relação de emprego será regida de acordo com o país onde ele prestou o serviço, tá? E a gente tem, entretanto, né, algumas exceções à regra quando o empregado é transferido para trabalho no exterior. Aí sim, se ele foi transferido daqui do Brasil para um outro lugar, a gente tem a aplicação da legislação mais favorável, certo? Depois ali, procedimentos trabalhistas, a gente tem 4 procedimentos: o ordinário com mais de 4 salários mínimos, que é a regra, sumário com até 2 salários mínimos e sumaríssimo com até 40 salários mínimos e, por fim, os procedimentos especiais. Coloquei para vocês alguns dados da Justiça do Trabalho, eles podem ser atualizados, né? Acredito que tenham os dados de 2019, mas a gente pode perceber que ele é uma jurisdição que anda mais rápido, em tese, né? Tem menos processos que algumas outras e normalmente ela anda um pouquinho mais rápido do que os demais, certo? Estou à disposição para dúvidas, qualquer pergunta podem fazer aqui pelo Moodle ou pelo WhatsApp, certo? Abraço, gente!